Mateus 6, 9, nós vamos continuar falando sobre os princípios que está dentro da oração do Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus. O Senhor Jesus nos ensina de uma forma especial que dentro da oração modelo do Pai Nosso, existem princípios, existem instruções que nós devemos estar vivendo no nosso dia a dia. Quem teve no domingo passado, essa mensagem o Senhor me entregou no domingo passado. Domingo passado eu passei para a igreja aqui 6, até para dividir, não ficar aquele culto prolongado. E vamos relembrar, irmãos, os 6 primeiros princípios que nós falamos aqui com base na palavra. Você lembra? Você marcou em algum lugar aí na sua Bíblia? Quem lembra? Primeiro princípio, Deus é Pai. Diga comigo, meu Deus, Ele é Pai. Segundo princípio, Ele é nosso Pai nosso. Terceiro, o nosso Deus está nos céus. O que isso significa? Ele quer que a gente olhe para a eternidade, para os céus, né? Quarto, Deus cujo nome é Santo, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Quinto, o nosso Deus é Rei, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele quer reinar em todas as áreas da nossa vida. E terminamos então no 6º princípio: seja feita a tua vontade. Nós precisamos entender, irmãos, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Lembra da frase do domingo passado? Mesmo quando não parece, a vontade de Deus é boa, amém? Então aqui nós então vamos falar do 7º e vamos até o 10º. Nós temos aqui mais princípios. Esteja com o coração aberto, certamente o Senhor vai tratar com você como trata comigo, como com qualquer um também que estiver com o coração aberto para receber a voz do Senhor. Vamos fazer a leitura aqui, igreja? A partir do verso de número 9, e aí a gente lê até o final aqui do Pai Nosso, e nós então começamos aí a partir do 7º princípio. Versículo 9 está escrito assim: portanto, vós orais assim. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí termina a oração do Pai Nosso. Mas vamos ler o 14 e o 15 também. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que está escrito, igreja? O nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Versículo 11 está então o 7º princípio. Está aí o pão nosso de cada dia. Esse 7º princípio, irmãos, nós vamos aqui tratar, e eu quero enfatizar o versículo de número 34 para a gente pegar aqui o sentido do que o Senhor está ensinando no 7º princípio. Veja só, Jesus na oração disse o pão nosso de cada dia. No verso 34, Jesus está dizendo: não vos inquieteis, não fique preocupado, não fique fora de si. Com que é a igreja? Com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Eu acredito que já ficou claro, irmãos. O 7º princípio é que nós precisamos focar no hoje, no agora. Nós precisamos viver, irmãos, o momento e aproveitar o momento, irmãos, e fazer desse momento a melhor fase, o melhor momento que nós podemos então desfrutar. Uma vez eu ouvi isso do pastor Jaime, eu nunca esqueci, irmãos, numa das pregações na TV, e ele dizia assim: faça o seu dia ser abençoado. Faça o seu dia ser uma bênção na sua vida. E aí, irmãos, a gente muitas vezes até fica assim: mas como eu? Sendo que eu dependo de outros. Não, irmãos,
Não dependa das pessoas, não dependa do seu marido, da sua esposa para o seu dia ser abençoado. Não dependa de ninguém da igreja, não dependa de um colega de trabalho, não dependa de alguém para você ter o dia abençoado. Você tem que fazer o seu dia ser bênção. Você tem que fazer o seu dia, irmãos, ser feliz, né? E a gente vê que, infelizmente, as circunstâncias, os problemas do dia a dia têm feito a gente ficar, irmãos, ansiosos, preocupados. Ansiedade, a gente escuta, irmãos, é o mal do século, né? É um dos maus, porque a gente vê tanta coisa, fala que é a depressão, fala que é a ansiedade, fala que é o pânico, fala que é o trauma, o medo. Então, veja que a ansiedade tem, irmãos, atrapalhado a vida de cada pessoa. E na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo isso: viva hoje, viva o dia de hoje. Jesus está ensinando para nós, irmãos, a aproveitar o dia atual, o dia do agora, o dia do já. Por quê? Quantas são as pessoas que ficam esperando, né, que não, amanhã, semana que vem, mês que vem vai ser melhor? Por que não hoje? Faça do seu dia hoje, irmãos, um dia de bênção para você. Faça do seu dia hoje, né, apesar de lutas, dificuldades, problemas, seja feliz em Cristo Jesus. Amém, igreja? Olha só, o que a Bíblia está nos mostrando aqui no verso 34. Não vos inquieteis. Está falando de ansiedade. Está falando daquela pessoa que fica inquieta, preocupada, fica de cabeça quente, né? Você vai ver, irmãos, para refletir, olha para você. Quando você pode olhar para você, você vê também que no meio, né, no seu dia a dia, no trabalho, na escola, na igreja, no dia a dia, na família, você vai ver muitas pessoas preocupadas com amanhã, trazendo, irmãos, para a sua vida, né, o hoje, trazendo para o hoje a preocupação de amanhã. Tanto quanto do amanhã, eu também, irmãos, tenho que entender que o problema de ontem eu não posso trazer para o hoje. Então é os dois lados. Amém, igreja? Vamos interagir? Diga comigo assim: eu não posso trazer o problema de ontem para hoje e o de amanhã para hoje. Tem gente que quer trazer o de ontem para hoje, ou quer, irmãos, antecipar a ansiedade. Não, eu tenho que resolver amanhã. Se não for amanhã, olha, não dá, tem que ser amanhã. Não, irmãos, a gente precisa focar no hoje. O nosso Deus é um Deus que se manifesta hoje, agora, já em nosso favor. Então, eu vejo que assim como Deus já nos ajudou, já nos sustentou, hoje, né, o Senhor tem, irmãos, nos fortalecido. Ele está nos ensinando que o amanhã não nos pertence. O amanhã, irmãos, não cabe, né, a gente viver quebrando a cabeça com o amanhã. A gente nem sabe se amanhã nós vamos estar lá. Você sabe do seu amanhã? Só para interagir, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você sabe o número da sua senha? Diga: Deus me livre. Ninguém sabe, né? Irmão, daqui a pouco, pode ser agorinha, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui. Não, mas eu vou viver hoje. Eu vou ser feliz hoje. Eu vou estar bem com a família hoje. Eu vou estar bem com todos hoje, porque o amanhã não nos pertence. Amém, igreja? Então fala comigo assim: Deus está nos ensinando a focar no hoje. Amém? Então é hoje que nós temos que olhar para Cristo, é hoje que nós temos que olhar para a promessa, é hoje que nós temos que olhar para aquilo que Ele tem, através da sua palavra, nos ensinado. O sétimo princípio é esse, irmãos: o pão nosso de cada dia. Me lembrei aqui, lembra naquele tempo que o povo estava no deserto e Deus mandava o pão, o maná? Aí o povo estava, irmãos, as pessoas estavam aguardando, elas comiam, e aí, preocupada com amanhã, elas guardavam o pão, lembra? E aí o que aconteceu no dia seguinte, quando elas foram lá pegar o pão? Como que estava o pão? Estragado, podre. O que Deus estava ensinando? Confia em mim, porque eu faço hoje, eu te ajudo hoje, eu te sustento hoje. O amanhã não, amanhã vai vir, mas é o hoje que nós temos que olhar. Aquele povo estava, irmãos, sem confiança em Deus, desesperado. Não, vamos guardar, é melhor a gente guardar o pão para amanhã, é melhor. Eu acredito que tem gente que pegou tanto pão, irmãos, que falou assim: é para amanhã, é para depois da manhã, eu tenho aqui pão para uma semana. E aí no dia seguinte, quando foram pegar o pão, estava tudo estragado, estava, irmãos, todo, né, ali sem como utilizar. Deus estava ensinando para eles que Ele sustenta, Ele ajuda, Ele guarda, Ele socorre hoje. Deus é Deus de providência para o hoje. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Amém? Então vamos para o oitavo princípio. Oitavo princípio, o que está escrito aí? O verso de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Qual é o oitavo princípio? A questão agora se trata do quê? Perdão. Como eu sempre falo, irmãos, Deus sempre tem uma palavra desafiadora para nós, e eu vejo que essa também é uma palavra que desafia muitas pessoas, quando se trata de perdão. Eu já perdoei, o fulano não merece mais o meu perdão. Quantas pessoas que ficam dizendo assim: até quando eu vou ficar perdoando? Até quando eu vou, desculpa a expressão, ser trouxa, eu já perdoei. Tem gente que fala assim: comigo é assim, uma vez só erra, depois se errar não perdoo mais. Aí eu fico perguntando, irmãos, que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que a pessoa perdoa uma vez só? A pessoa perdoa, quando ela quer. Outras pessoas, eu me lembrei aqui, quantas pessoas que falam assim: quando eu sentir no coração em perdoar, aí eu vou perdoar. E eu entendo, irmãos, que perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decidi perdoar, porque Deus um dia, mesmo sem eu merecer, Ele decidiu me perdoar. Vamos aprofundar um pouquinho aqui sobre o perdão? Mateus 18, verso 21, eu vejo, irmãos, o Pedro fazendo uma pergunta para Cristo, e aqui eu vejo que talvez é a pergunta para muitas pessoas, que não têm um conhecimento bíblico. A pergunta é: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo estar perdoando esta pessoa, esse familiar, esse amigo, esse colega de trabalho, esse irmão da igreja, esse parente? Quantas vezes? O Pedro, ele pergunta para Jesus assim, irmãos, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará o irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Qual foi a resposta de Cristo? Ele disse: até 7 vezes? Aí a resposta de Cristo: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém. Sabe, irmãos, que o que o Senhor está nos mostrando aqui, que não é questão de quantas vezes for, porque se a gente multiplicar aqui 7 vezes 70, vai dar quanto? 480. E aí tem gente que entende assim: eu vou começar a marcar na caderneta, porque quando chegar 481 eu estou livre, e aí eu posso não perdoar mais esse que me feriu, que me passou para trás, que me fez chorar, que me fez passar por dias difíceis. O que Jesus está falando aqui, irmãos, não é sobre quantidade, não é número. Jesus está nos ensinando que irmãos, quantas vezes que for necessário, o perdão deve ser liberado. Amém, igreja? Pastor, mas o fulano pisou na bola. Quantas vezes eu e você pisa na bola com Deus? Quantas vezes nós erramos com Deus? Quantas vezes, irmãos, a gente falha com o Senhor? E aí, irmãos, o Senhor, Ele nos perdoa. A gente vai até o Senhor, pede perdão, e ali nós fazemos o concerto com Deus, alinhamos, e o Senhor então nos perdoa. Agora, quando irmãos, para a gente perdoar, a gente muitas vezes não quer perdoar. Aí eu quero mostrar para você, mostrei de manhã também, João 18, verso 10. Você lembra qual era o temperamento de Pedro? Explosivo, agressivo, temperamento forte. Aqui em Sorriso não tem ninguém com temperamento forte não, Diga que não, pelo amor de Deus. Não pisa no meu carro não, senão tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que o temperamento dela é tão forte que eu vejo que essas pessoas, irmãos, elas sofrem mais com isso. Temperamento forte, ela vai sofrer mais na questão, no requisito do perdão, porque ela fala assim: não, eu sou assim. E aí eu estava dizendo de manhã, irmãos, que ainda que a gente cresceu assim, com temperamento forte, a gente tem que lembrar do evangelho transformador que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Jesus nos mudou, nos transformou. E não precisa ir longe não, é só, eu creio que no nosso meio aqui tem gente, irmãos, que antes de aceitar Jesus, antes de entrar no cristianismo, em Cristo, a pessoa era assim, aquela pessoa difícil, dura, aquela pessoa que não dava o braço a torcer, mas ela se converteu, ela permitiu o Espírito Santo mudar ela, e aí quando o amigo do passado reencontra ela, fala assim: nossa, como que você mudou? Não estou te reconhecendo, você era bravo, você xingava, você era dura, agora você não tem nada disso no seu dia a dia. Quantos que eram assim, irmãos? Quantas pessoas que o temperamento, o comportamento foi transformado?
É o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. E aqui eu vejo, irmãos, que o Pedro, mesmo tendo aqui um temperamento forte, porque numa situação ele pega a espada e faz o quê? Daí na leitura, ele pega a espada e, irmãos, corta a orelha do soldado. Aí eu estava dizendo de manhã, será que ele mirou a orelha mesmo? Será, irmãos? Será que não foi o pescoço logo? Não é para se parar, para se pensar? Temperamento forte, aquela pessoa brava, o Pedro era explosivo. Eu acredito que ele não mirou orelha nenhuma, mas ali aconteceu. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Então Pedro, Simão, que tinha espada, no momento ali, desembanhou e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Cortou a orelha direita. O que eu quero dizer mostrando isso aqui, irmãos? É o que a gente acabou de ver, que esse Pedro, ele está se enquadrando, ele está entrando dentro do plano do perdão. Senhor, quantas vezes que é para me perdoar mesmo? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Esse Pedro que é durão, esse Pedro que é explosivo, ele está, irmãos, indo até Cristo para aprender quantas vezes ele deveria estar perdoando. E Jesus está ensinando, perdoa todas as vezes que for necessário. Todas as vezes que for precisar, perdoa. Sabe por quê, irmãos? Vamos ler Mateus 18, o verso 21 e 22. Eu convido você para ler comigo na NVT. Aqui na tela, você pode ler comigo. Eu gostei da frase final que nós vamos terminar essa leitura aqui. Jesus falando, irmãos, isso aqui é fantástico, o que Jesus está falando. Aqui é uma parábola. Olha só, Mateus 18, 31. Eu vou simplificar aqui para ficar fácil a compreensão. Eu falei isso de manhã também. Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Esse primeiro personagem aí, ele tinha uma dívida de 60 milhões. Quantos milhões? 60 milhões. Estou simplificando, tá? Para ficar fácil entender. E esse primeiro personagem aqui, irmãos, que tinha uma dívida de 60 milhões, ele foi perdoado a dívida que ele tinha. Só que esse que devia 60 milhões e foi perdoado, ele tinha alguém que devia a ele, sabe quanto? Diga comigo, 100zão. É só para interagir, né? 100zão. Olha só como é as coisas. A gente quer o perdão de 60 milhões, mas a gente não quer perdoar 100zão. Não, 100zão não negocio não. Mas você não foi perdoado por 60 milhões? Você vê como que as coisas, irmãos? A gente tanto necessita, tanto precisa, tanto quer o perdão de Deus ou de alguém, mas quando é para nós perdoar 100zão, a gente endurece o coração, a gente vira para lá, vira para cá. Não, vai para a forca. Sabe o que é a forca, né? Vou te matar por causa de 100zão. Misericórdia. Vamos ler aí agora? Acredito que quando a gente lê, você vai compreender. O primeiro devia 60 milhões, foi perdoado, mas ele não perdoou 100zão. Tá aí, ó. Quando outros servos, os companheiros dele viram que isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia o quê? Perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida, os 60 milhões, porque você me implorou. Agora, igreja, acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro que te devia 100zão, como eu tive misericórdia de você? Tá fácil simplificado aqui, irmãos, em números, só para você compreender? Não dá na Bíblia, é só para entender com clareza. Veja que alta era a dívida e foi perdoado. Agora uma dívida pequena ele não perdoa. Continua a leitura. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Isso aqui eu quero que você leia comigo em voz alta, irmãos. Vamos interagir lendo? Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Pesado, hein? Quando eu li isso aqui, irmãos, eu entendi que o perdão é uma bênção condicionada. Vou explicar o que é isso. Você, para receber, você tem que dar.
A gente só recebe o perdão de Deus se a gente perdoa as pessoas. Por isso que o perdão é uma bênção condicionada. Irmãos, você só vai ser perdoado no nível que você perdoa quem quer que seja. Seja um familiar, seja um parente, um amigo, um colega de trabalho, alguém da igreja, um vizinho, seja quem for. Amém, igreja? Interaja comigo e diga assim: a bênção do perdão é condicionada. Diga assim: eu serei perdoado no mesmo nível que eu perdoar. Agora ficou pesado, hein? A gente só vai ser perdoado por Deus se a gente perdoa as pessoas. Mas de novo, errou novamente, a gente continua errando sempre com Deus. Então o que Jesus disse, irmãos, é quantas vezes você precisar perdoar, tem que perdoar. Ah, mas uma vez não, agora acabou, não tem o que fazer. Irmãos, a questão não é quantas vezes, a questão é que é um princípio: perdoar quantas vezes for preciso. A gente precisa perdoar, porque se nós não perdoarmos, a frase que me chamou a atenção está aqui na NVT: assim também o nosso Pai, o nosso Deus fará com você, comigo, com a gente, caso a gente então recuse a perdoar de coração as pessoas. Libera o perdão, irmãos, perdoa, limpa o coração, tira essa transgressão, tira esse pecado, tira essa maldade, tira isso que está fazendo o seu coração ficar inclinado para as coisas que está te distanciando de Deus. Aí eu me lembro, irmãos, do caso da história de José do Egito. O José não conseguiu, eu vejo que ele não conseguiu por si próprio perdoar os seus irmãos, porque a maldade dos irmãos foi grande, não foi, irmãos? Lembra da história? Os irmãos ali humilharam, eu acredito que bateram em José, jogaram eles no calabouço, venderam. O José foi parar na prisão, foi caluniado. O José passou por cada aperto por causa dos irmãos. E aí, irmãos, lá na frente, quando José dar a volta por cima, no nascimento do primeiro filho, lembra o nome do primeiro filho? Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o trabalho, toda a minha casa, tudo que os meus irmãos fizeram, esquecer. Deus me fez esquecer. Deus me deu condição de perdoar. Então eu vejo, irmãos, que tem casos, tem gente que por si própria ela consegue perdoar as pessoas, mas tem casos que tem gente que precisa da ajuda de Deus. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a liberar esse perdão. Muitas vezes não é porque você não quer, você não está conseguindo, então você tem que recorrer a Deus, você tem que ir aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda. Está escrito aqui: Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar. Irmãos, eu não sei qual é a sua condição, se você consegue perdoar, por decisão própria, ou você vai ter que conseguir com Deus, com a ajuda de Deus. Mas sem perdoar você não pode ficar como eu, como qualquer outra pessoa, porque assim como nós não perdoamos, o nosso Deus também não nos perdoa. E aí por isso que eu falo que a bênção do perdão, ela está condicionada, irmãos, naquilo que eu planto para colher. Eu perdoo para ser perdoado, porque muitas vezes eu vou achar, eu vou pensar, Deus me perdoou, mas quando é da minha parte para perdoar, eu não perdoo. Então quer dizer, se a bênção do perdão é condicionada, quer dizer que se eu não perdoo, também eu não recebi o perdão de Deus. Olha quanto isso é profundo. Que Deus nos ajude a perdoar familiares, amigos, conhecidos, pessoas que, irmãos, pisou na bola, pessoas que nos maltratou. Tem gente que prejuízo até financeiro, humilhação, tem gente que são coisas graves, aonde a pessoa fala assim: mas não merece o meu perdão. Esquece a palavra merecer, porque nunca foi por merecimento, sempre foi, irmãos, pela graça, a misericórdia, o favor de Deus, a decisão que nós temos que ter. Amém? Ficou claro aqui, irmãos, a bênção do perdão condicionada? Mais uma vez, então, diga comigo: eu serei perdoado no mesmo nível que eu perdoo. Guarda isso. Vou ser perdoado, se assim eu perdoo. Você só vai receber perdão de Deus se você planta perdão. Amém? Voltando lá para Mateus 6, vamos dar sequência. Verso 13. Mateus 6,13. O nono princípio. Qual é o nono princípio? E não nos induza a tentação. Vamos parar por aí? Está aí o nono princípio. A questão agora é da tentação. Irmãos,
A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós não somos tentados por situações que nós não suportamos. Inclusive hoje eu até compartilhei na linha de transmissão nos grupos algo sobre suportar a tentação, resistir à tentação. E como é que a gente, irmãos, vai conseguir resistir? Olha, eu vejo, irmãos, 3 coisas. Primeiro, vigilância, estar de olhos abertos, oração e a palavra. Se a gente vigia, se a gente ora, se a gente tem a palavra guardada no coração, a tentação pode até vir, mas não vai nos vencer. Lembra que Jesus foi tentado, irmãos? Lá em Mateus 4, a Bíblia fala que o próprio Cristo foi tentado por quem? Pelo diabo. Lá no deserto, o diabo estava tentando a Cristo, irmãos, de todas as formas, para que Cristo então cedesse. Uma das coisas que Satanás estava tentando a Cristo é para ele se render na adoração ao diabo. E logo Jesus, vencendo aquela tentação, se posicionou e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus, o meu Deus, adorarás, só Ele servirás. Então veja, igreja, nós temos que se posicionar. O diabo olha tentando Cristo aí, ó, Mateus 4,9, tudo isso te darei, riquezas, glórias, olha só, tudo isso pode ser seu. Vamos negociar aqui? É só prostrar, é só me adorar, que tudo isso O que está acontecendo, irmãos? É tentação. Agora, igreja, é muito importante a gente saber que tentação, se você olhar para a palavra, o que é tentação? Tentação é a tentativa do inimigo. Qual é a tentativa do inimigo? De nos derrubar. A tentativa do inimigo de invadir a nossa vida. A tentativa do inimigo, irmãos, para então atingir uma área da nossa vida. Veja que até então a palavra é tentativa. O diabo tenta, o diabo está tentando, o diabo está... Não tem pessoas que falam assim: olha, estou sofrendo uma grande tentação. Se a gente olhar para a palavra do que está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 15, aqui a Bíblia vai falar, irmãos, que eu vejo aqui a conclusão do verso, que a tentativa não é um pecado. Apesar da gente ser tentado, apesar da gente sofrer tentação, quando a gente está resistindo, quando a gente está vencendo, isso não quer dizer que você caiu no pecado. Está aí na Bíblia, o próprio Cristo, o próprio Senhor, sumo sacerdote, olha só, nas suas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado. Repete de novo: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, tentação não é pecado. O inimigo está tentando, ele está de alguma maneira, irmãos, tramando, ele está insistindo, ele está querendo te derrubar, querendo invadir ali uma área da sua vida, ele está tentando. E que eu disse hoje de manhã, e quero falar para você, irmãos, que o diabo continue tentando, e que a gente continua resistindo ao diabo, essa tentação, porque como Paulo disse, nenhuma tentação que vem sobre nós, Deus não nos vê incapaz de resistir. Toda tentativa, toda tentação que eu e você sofre, Deus vê, irmãos, que nós somos fortes o suficiente para vencer essa tentação. Amém, igreja? Então o 9º princípio é sobre a tentação. Agora, igreja, uma coisa que a gente também tem que analisar: existe alguma área da nossa vida que o inimigo está tentando fazer a gente desistir dela? Estava dizendo de manhã, quantas pessoas que têm lindos sonhos grandes, mas o diabo está fazendo de tudo, está tentando fazer essa pessoa desistir do seu sonho. Tem gente, irmãos, que quer desistir da vida. O que quer desistir da vida? Quer se matar, quer dar um fim à vida. Tem gente que fala assim: a vida para mim perdeu sentido, a vida para mim não tem mais gosto, não tem mais prazer, é melhor morrer. O que o diabo está fazendo, igreja? Está tentando essa pessoa, fazer ela desistir da vida. Quantas são as pessoas que são tentadas a abandonar a sua casa, abandonar o seu trabalho, abandonar a sua igreja, abandonar a sua fé? Tem gente, irmãos, que já tem na ponta da língua: eu vou sumir, ninguém vai ver para onde eu vou sumir. O que o diabo está fazendo, igreja? Tentando você, tentando fazer você desistir, tentando fazer você abandonar, tentando fazer você, irmãos, abrir mão daquilo que Deus confiou em você. É tentativa de Satanás. Mas a oração do Pai Nosso, aqui no verso de número 13, é que não nos induza à tentação. É uma oração que nós temos que fazer, irmãos, dizendo, tem uma tradução que fala assim: não nos deixe cair na tentação. Todos os dias ore a Deus: Senhor,
O diabo pode tentar quantas vezes ele quiser, mas não me deixe cair na tentação. Não vou ser vencido por esta tentação. Amém? O décimo princípio e último, ainda do verso 12. É 13, né? Não nos induz à tentação. Agora, igreja, mas livra-nos do mal. Então o 10º é sobre livramento. O 10º é, irmãos, que nós servimos um Deus que é capaz de nos poupar, de nos esconder e de nos livrar do mal. Eu acredito que você já tem tantos testemunhos de livramento. Alguém tem testemunho de livramento? Algo que o diabo planejou: agora eu vou acabar com a sua vida, de hoje você não passa. Aí vai lá Deus e te livra, irmãos, daquela, a cilada, daquela praga, daquela maldição. Tem gente, acho que sexta agora mesmo, a irmã contou o testemunho, né? O testemunho que ela estava contando foi livramento. Era no acidente, irmãos, tudo se acabar, carro, ela, o filho, todo, né? Mas lá Deus pôs a mão e deu o livramento. Então, eu creio que muita gente faz isso, mas sempre tem um outro que ainda não faz. Antes de sair da sua casa, irmãos, faça essa oração: Senhor, me livra do mal. Porque, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia. Nós não sabemos qual é a cilada, qual é o laço, qual é a armadilha que Satanás preparou. E pode preparar quantas que quiser. Nós temos um Deus que nos poupa, nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que, irmãos, nos dá essa proteção. Eu me lembro do Salmo 91. A gente sempre fala, né? O Salmo 91 é o Salmo da proteção, o Salmo do livramento. O verso 3, em especial aqui, leia em voz alta comigo, vamos lá? Porque Ele, Deus, o que Ele faz? Te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga: o nosso Deus, Ele te livra do laço, da cilada, irmãos, da maldição, da praga, da inveja, do olho grande. O nosso Deus livre, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Deus que está sempre nos guardando. Mas é necessário que a gente peça. Eu me lembrei da história de Jabes, 1 Crônicas 4, o verso 9, é bem o 10, mas vamos ler o 9 também. O Jabes faz uma oração a Deus. Ele roga a Deus, ele pede a Deus. Versículo 9: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: portanto com dores odeia a luz. Agora, porque Jabes fez o quê? Jabes invocou a Deus, Jabes orou, Jabes pediu a Deus. Aí ele faz aí, irmãos, alguns pedidos. Primeiro, ele fala: Senhor, o Senhor me abençoar muitíssimo, amplificar, crescer, se o Senhor for comigo. Agora, igreja, lá na parte final: se fizeres que do mal não seja aflito, atingido. O que Jabes está fazendo agora? Pedindo livramento. Livra do mal, Senhor. Não deixa esse mal me atingir. Não deixa esse mal, me tocar. Veja que ele está rogando a Deus, ele está orando a Deus para que mal nenhum viesse sobre a vida dele. E agora, igreja, a parte final, deixei para agora, olha aí. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Pela manhã: Senhor, me livra do mal. Deus vai conceder o seu pedido. Vai livrar você do mal, vai livrar sua família do mal, vai livrar os seus filhos, o casamento, vai livrar, irmãos. Mas peça, vai diante de Deus, faz o pedido antes de sair, antes de fazer qualquer coisa. Irmãos, nós precisamos pedir, invocar a Deus. Jabes, ele invoca a Deus pedindo, para Deus então livrar do mal. Muda aí a tradução, coloca a Viva agora. A gente leu a NVT até agora, vamos ler na Viva, esse mesmo versículo 10. Vamos ler juntos? Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente, me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto eu fizer. Agora, igreja, e guarda-me de todo o mal. O que a gente tem que fazer? Guarda-me de todo o mal. E sofrimento também, né? E agora, igreja? E Deus concedeu, atendeu, respondeu o que ele havia pedido. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que é capaz de nos poupar, de nos livrar, de nos proteger, de nos guardar de toda a tentativa de Satanás contra a nossa vida. Amém, igreja? Está aqui então os 10 princípios da oração do Pai Nosso. Não seja somente ouvinte, vamos viver.
né? Eu sei que às vezes lembrar dos 10 de uma vez, por isso que é importante marcar, né? Por isso que eu dividi. Essa palavra Deus nos entregou, me entregou, irmãos, domingo passado, semana passada, né? E eu dividi, colocando 6 domingo passado e mais 4 hoje. Tem aqui 10 princípios que, se a gente, irmãos, viver, a nossa vida vai ser melhor para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar? Fique em pé, por favor. Vamos falar com Deus agora. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo. Certamente essa mensagem, a palavra de Deus, vai alcançar o coração de outras pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado.